age sob a forma de ondas muito acentuadas. Se as brincadeiras se transformarem em gozação, essas ondas emitirão raios de um rosa bem avermelhado. Se acontecer de o rosa se misturar um amarelo vivo, devem-se temer certamente manifestações de egocentrismo excessivo. Se, pelo contrário, um cinza cintilante com reflexos de um azul muito frio acrescentar estrias ao rosa, você estará diante de um ser que sente um grande medo. Quando, enfim, esses inundam o conjunto da irradiação astral, vindo misturar-se a eles fagulhas de um vermelho esmaecido, temos a indicação de uma espécie de receio doente ou, pelo menos, de uma profunda ansiedade que leva muitas vezes a uma irritabilidade e a perturbações do sono. Essa cor rosa também pode expressar refinamento, simplicidade, solidão voluntária, mas também amizade e amor físico. Assim como em relação ao vermelho, não se deve deduzir de tudo isso que o rosa seja uma cor da qual se deva fugir. Se, com efeito, sua vibração é um indício esquemático de imaturidade, alegria suscita também seu aparecimento episódico. Ora, essa alegria não é um elemento indispensável à vida, um estado de ser que se deve cultivar. O cinza. No conjunto da concha áurica, essa cor geralmente vem como acréscimo em relação às outras. Sua presença sob a forma de véu sobre determinada cor tende simplesmente a torná-la menos límpida, diminuindo-lhe assim as características. De um ponto de vista global, o cinza é a marca deixada em um organismo pela fadiga, pela doença ou pela decepção. Evidentemente ele pode restringir-se a atingir apenas uma parte determinada das forças áuricas, assim como localizar-se nas proximidades de um único órgão. Uma grande tristeza deixará, entretanto, uma corrente cinzenta a propagar-se pelas 3 primeiras auras. É preciso saber discernir o aparecimento de faixas cinza escura em meio a essa luz, já sombria por si mesma, pois elas vão assinalar um início de depressão nervosa caso essa tonalidade permaneça por muito tempo na concha áurica. A presença do cinza é, em geral, passageira quando se trata de uma simples fadiga ou de uma decepção. O preto não é propriamente uma cor. Sua presença, felizmente, só é observável episodicamente numa aura, pelo menos na grande maioria dos humanos. Ela indica, evidentemente, um princípio de não-luz, como uma cólera muito violenta ou uma manifestação de ódio. Raras são as pessoas que veiculam permanentemente massas negras no seu corpo sutil. Quando isso ocorre, essas pessoas carregam em si uma energia destrutiva que toma muitas vezes o caminho da autodestruição, seja sob a forma psíquica, seja sob a forma de certas doenças físicas. Nos seres mais sombrios, raios vermelhos riscam muitas vezes essa zona negra. O branco. Essa radiância, também externa gama de cores, e a que resume todos os aspectos luminosos. A manifestação de um branco muito bonito, de nuances cristalinas, é sempre sinal de grande pureza. Não nos referimos aqui ao branco pesado e leitoso, revelador antes de um espírito pouco seguro e que busca a si mesmo, mas do branco que evoca a luz na sua essência primeira. A elevação constante dos pensamentos e a expansão do amor em radiações em atos são seguramente as únicas forças capazes de infundi-la no corpo sutil. Um branco assim, realçado por reflexos dourados, merece o nome de luz crística. Essa denominação só terá sentido, a nosso ver, se tomarmos o termo crístico no seu sentido universal, isto é, se aceitarmos ver seu princípio supremo em todas as manifestações motivadas pela busca do divino. Resumindo esta análise, consideramos importante insistir no fato de que não há cor negativa em si mesma, do mesmo modo que não existe signo astrológico negativo. No estado puro, uma cor é um raio por meio do qual podem ser desenvolvidas 1000 qualidades, 1000 maneiras de servir a vida. Bem compreendida, a paleta das cores é a fotografia exata do indivíduo físico e psíquico. A obrigação que nos impusemos de analisar cuidadosamente cada uma das principais tonalidades da aura humana levou-nos a apresentar elementos de compreensão relativos a traços de caráter algumas vezes pouco agradáveis. Que ninguém se engane quanto ao sentido que quisemos dar a essas interpretações. Não se trata, em nenhum dos casos, insistimos mais uma vez, de informações a partir das quais o leitor possa permitir-se julgar quem se encontra diante de si. Quem lê não pode se envolver na leitura, nem seu estado psicológico,
Nem seu próprio ego deve intervir. Sua posição não pode ser, portanto, a daquele que sabe e julga. Sua verdadeira natureza deve ser a daquele que ama, ou seja, daquele que compreende e tenta ajudar. Na verdade, o leitor de auras não pode de modo algum esquecer que vai receber na mesma medida em que der. Estas colocações sobre as cores foram tiradas em grande parte de Les Robes de Lumière. Tratamentos. Capítulo 1. Terapias e tratamentos essênios. Um corpo e uma alma que sofrem serão sempre ofensas do homem à natureza profunda dos mundos. De Memory de Sene. Origem Gênese. Essas palavras pronunciadas por Jesus ficaram gravadas em mim para sempre. Constituem a própria essência da minha ação de terapeuta e um dos objetivos essenciais da minha vida atual. Quando revivemos e retranscrevemos de Memory de Sene, redescobrimos os tratamentos então praticados nos corpos sutis pelos essênios, que aprenderam, eles próprios, dos célebres terapeutas egípcios. Juntavam-se a isso os ensinamentos do Mestre Jesus, que contribuíram para completar a nossa ação nesse sentido. Esses reencontros com uma parte de nós mesmos gravaram em mim, em nós, a necessidade de voltar a praticar, e os seres de luz com os quais sempre trabalhamos prodigalizaram-nos sua ajuda de maneira absolutamente surpreendente. Recebemos, semana após semana, durante algum tempo, conselhos referentes aos tratamentos sutis a serem aplicados aos diversos males que nos atingem, conselhos cuja prática fui retomando ao longo de meses, de anos, sendo-me hoje possível passar para você a maior parte deles. Os tratamentos transcritos aqui não oferecem nenhum perigo. São de grande eficácia se realizados com o coração e segundo os conselhos que seguem. Caso contrário, serão totalmente inoperantes. Os seres de luz desejam que eu possa colocar esses ensinamentos ao alcance do maior número possível de pessoas. Este livro é, portanto, a concretização desse pedido. Correndo o risco de me repetir, não desejo de modo algum incitar o leitor a se tomar um terapeuta. Cada um tem suas capacidades e suas especificidades que é preciso levar em conta, mas espero oferecer-lhe a possibilidade de propiciar alívio aos que sofrem, de trazer algo a mais a um tratamento em curso ou, se você já é terapeuta, de completar a sua prática. Antes de abordar as técnicas propriamente ditas, eu gostaria de, a título de informação, torná-lo ciente de alguns dos ensinamentos que recebemos há 2000 anos. Alguns irmãos, no Carmel, eram especialistas em tratamentos. Suas palavras ainda ressoam profundamente em mim, como se o tempo e o espaço não tivessem nenhuma existência real. Guardem bem isto, a existência e o desenvolvimento de quaisquer males do corpo nunca tiveram outras origens além das emanações negativas do coração dos homens, diziam eles basicamente. Aprendi nessa época tudo o que se referia aos tratamentos, mas de modo diferente e absolutamente complementar àquele realizado por Simon no coração do Carmel. As moças não eram admitidas nesse mosteiro de homens, não podendo, oficialmente, beneficiar-se dos ensinamentos secretos. Meu aprendizado se fez, então, num lugar retirado da montanha, com o concurso de 12 irmãos envoltos em véu encanado e dos quais eu podia tão somente adivinhar o rosto. Semelhantes estátuas de luz, eles não se mexiam. Quando 4 deles se dirigiram a mim, suas palavras ficaram gravadas por todos sempre no meu coração. Ponto que vais presenciar aqui não é normalmente proporcionado a seres da tua idade. A luminosidade de tua alma pareceu-nos já bem sólida, eis a razão de estares entre nós. Está certo, talvez haja aí um privilégio, Miriam, mas há também e sobretudo o dever de continuar o caminho sem te desviares, o dever ainda maior de arrastares em tua esteira milhares de seres que não desejam senão ter o conhecimento. É um grilhão que atamos a teus pés ou asas, que fixamos nos teus calcanhares. Tua própria força decidirá, e esperamos que ela não traia nossas esperanças. Aprendi com eles a me servir da força do som e a trabalhar a minha respiração, o meu sopro. Esse sopro que, bem utilizado, permite uma lavagem total de todos os corpos, do mais sutil ao mais físico, mas que atua antes de mais nada nos mundos imateriais. Compreendi porque alguns seres permaneciam doentes em seus corpos, mesmo praticando sábias técnicas de purificação pelo sopro,
Pois a transmutação do físico é a última a aparecer depois de todas as portas do corpo sutil estarem abertas e limpas. Aprendi então que, se um simples sopro pode modelar o sutil, é indispensável um vento solar para atingir a matéria densa. O fato de ter dado meu sim aos ensinamentos propostos foi, portanto, determinante. O segredo do som que cura foi me ensinado pelos irmãos nos seguintes termos. O canto que extravasa de uma garganta é como um leite ou uma bebida de mel, é um lenitivo sobre uma chaga, um bálsamo que acalma a dor. Isso você vai comprovar. Capítulo 2. Gênese da doença. Você escolheu esta hora no mostrador do tempo para vir a este mundo a fim de solucionar melhor suas próprias contendas. Par l'esprit du soleil. No capítulo 7 da leitura das auras abordamos a ação das formas pensamento nos diferentes corpos. Na época dos essênios, considerávamos as doenças seres etéricos de baixas vibrações, alimentando-se da força vital de um órgão do corpo como um todo. Sabia-se então que todo corpo fragilizado podia atrair as doenças como um imã. Eram comumente chamadas entidades doença. As almas enfraquecidas são como pedras de magnésio, Simon. Elas atraem os corpos de baixas vibrações, os seres doença, ensinavam ao meu companheiro de então. Nossa prática quase cotidiana da leitura dos corpos e da viagem astral fez com que nos rendêssemos evidência. A doença, o acidente, não são nunca resultado do acaso, e podemos afirmar hoje que o nosso modo de conceber a vida, os pensamentos que geramos com intensidade, as reações que nos são próprias, são sempre geradores das perturbações ou dos males que nos afligem. A doença pode originar-se na infância, no momento presente ou numa outra vida. Ela pode ser gerada pela compreensão errônea de um acontecimento, por um sentimento devastador, por uma antiga culpabilidade, qualquer que seja a razão. Ela nunca erra o caminho e vai direto ao órgão ou ao ponto do organismo que lhe corresponde. Ela vai agir em apenas alguns segundos no caso de um acidente, vai levar alguns dias tratando-se de um resfriado ou alguns anos se for um câncer. A entidade doença não contabiliza o tempo, essa noção lhe é estranha, pois ela se alimenta permanentemente de pensamentos não liberados que emitimos diariamente. Quando aconselho, nos tratamentos, a cortar os víveres ou a deixar de alimentar uma forma pensamento, trata-se justamente disso. É também por essa razão que é importante retomar nossas antigas contendas, nossos nós não resolvidos e muitas vezes esquecidos, pois, se o nosso consciente aparentemente esqueceu, o trabalho de destruição não termina senão quando tudo isso tiver sido dissolvido. O perdão em relação a nós mesmos, o perdão em relação ao outro é o fator mais poderoso dessa dissolução. Ele ilumina a vida de modo diferente. Implica compaixão para aceitar e compreender o que nós éramos, o que o outro era. Naquele dado momento. Saber que não podia ser diferente, dada a compreensão que cada lado tinha da circunstância, facilita o processo de perdão verdadeiro. Se eu falo de perdão verdadeiro é porque constatei com frequência que acreditamos sinceramente ter perdoado quando não fizemos outra coisa senão tocar de leve o problema. Perdoar superficial, intelectual ou mentalmente não basta para erradicar uma forma pensamento, pois ela não é tola e você não pode enganá-la. Se existe ainda no fundo do seu coração a mínima partícula de ofensa, a limpeza não aconteceu e o resultado estará sempre aquém do que você esperava. Alguns mostram-se decepcionados dizendo, fiz tudo o que havia para fazer e nada mudou. É preciso que você reconheça que, se nada mudou, seu perdão não foi total. Busque no fundo de si mesmo, procure ajuda, mas não deixe que nada, nenhuma escória continue a destruí-lo. Gênese de uma doença na infância. É muito frequente acontecer de uma criança ouvir, assistir ou viver acontecimentos que a perturbam, mas que as circunstâncias da vida não lhe permitem expressar. Esses acontecimentos de natureza traumatizante, caso tenhamos passado por eles, foram, para a maioria de nós, mal compreendidos ou compreendidos a partir da percepção que tínhamos na época e, por isso mesmo, erroneamente vivenciados. Pouco a pouco, e a fim de continuar a viver, nós os relegamos a um canto do cérebro e depois os esquecemos. Mas o esquecimento não resolve nada e ficamos surpresos, mais tarde, com nossas reações involuntárias, com nossos repetidos fracassos neste ou naquele tipo de situação, com o mal-estar em nossas relações,
com a nossa dificuldade de comunicação. A título de exemplo, apresento o relato de um amigo. Ele tinha constantemente a sensação de atrapalhar, mesmo nas ocasiões em que sua presença era imprescindível, como em reuniões de trabalho a que comparecia na condição de chefe de serviço. Decidido a pôr o dedo no problema, fez um estágio de terapia emocional durante o qual reviveu um episódio marcante de sua infância, esquecido há muito tempo. Ele era um garotinho e, em férias com a mãe, dormiam os dois no mesmo quarto. Uma manhã, ele se levantou e, como não a visse, pôs-se a procurá-la. A casa tinha um mezanino. Orientado por um ruído, aproximou-se, subiu as escadas e teve diante de si o seguinte quadro: um homem que ele não conhecia estava lá, de pé, perto de sua mãe. Trocaram olhares, mas não trocaram palavras. A criança, ainda sob o choque e sentindo-se pouco à vontade, desceu os degraus sem que nenhuma palavra tivesse sido dita. Ninguém falou desse momento, nem ele nem os adultos envolvidos, e aos poucos o acontecimento foi se imprimindo em sua memória de criança sem nenhuma explicação. Meu amigo acabava de descobrir o nó do seu problema, era preciso agora compreendê-lo e resolvê-lo. Cabia a ele, mesmo agora, reviver a cena com distanciamento e, conscientemente, reencontrar a criança que fora, falar-lhe, consolá-la e explicar-lhe a situação, o que os adultos não souberam fazer na época. Ele compreendeu, perdoou e se libertou, libertando consequentemente todos os participantes desse momento vivido. A propósito, aproveito para falar-lhe do tempo, esse tempo tão ilusório que às vezes se estende parecendo infinito e que outras vezes não sabemos como fazer parar. Por ocasião das saídas fora do corpo, pude constatar muitas vezes essa dimensão elástica que dávamos ao tempo. O passado e o presente estão num único e mesmo tempo que eu não consigo explicar, pois não tenho formação para isso, mas que posso perfeitamente perceber. Assim, tudo o que vem do passado e que nos perturba pode ser revisto e compreendido, aceito e, às vezes, amado, como se fosse um acontecimento do momento presente. Essa noção é, a meu ver, extremamente importante, pois mostra que podemos, a cada instante, caso tomemos consciência disso e sejamos capazes de considerar um acontecimento com certa elevação, com desprendimento, desfazer o nó que dificulta o nosso crescimento e o nosso bem-estar profundo, por mais longínquo que ele seja. Os tratamentos, em casos como esse, podem ajudar muito a realizar esse recuo, a dissolver o problema se ele estiver incrustado no plano físico, como ocorre na maioria dos casos. Veio procurar-nos um dia um homem com um enorme tumor na garganta. O mal avançara muito e nenhum tratamento hospitalar poderia mais ajudá-lo. Uma leitura de auras mostrou logo a presença de um nó que datava de seu nascimento e até mesmo de alguns meses antes, quando ainda estava em gestação. Sua mãe não o desejava. Ele chegava como um fio de cabelo na sopa de um casal separado que não tinha lugar para ele. Depois de uma ou duas tentativas de aborto, a mãe teve de manter a criança que não queria partir. Assim, ele nasceu num meio que lhe era hostil, incapaz de agir diferentemente. O pobre homem falava pouco e tudo que ele calou e carregou ano após ano, sem jamais poder expressar, acabou por imprimir-se em sua carne, instalando-se sob a forma de um tumor. Antes de seu nascimento, esse ser já sabia que teria de enfrentar esse tipo de prova, mas provavelmente a recusava. Ele continuava se detestando por estar ali tanto quanto detestava seus pais por não o amarem. O homem chorava. Acabava de compreender a causa do seu sofrimento, causa que nunca quisera identificar. Compreendia que o seu caminho passava por essa circunstância e que seus pais não tinham podido amá-lo por falta de amor por si mesmos, por falta de maturidade também, e porque a matéria e sua coorte de aborrecimentos haviam tomado conta de seus corações. Ele começava a perceber que era digno de ser amado e que poderia ter amor e estima por si mesmo. O perdão, em relação a ele e aos outros, expandia-se em longas chamas de uma grande beleza. Elas lavavam-lhe o coração e a alma, elas o libertavam e eu soube então que, apesar de no plano físico o mal estar muito avançado, ele partiria curado, lavado desse sofrimento que o havia corroído desde o nascimento. Numa outra vida. Como vimos nos capítulos referentes à leitura dos corpos sutis, existem doenças que nos seguem de época em época até que tenhamos desfeito o fio que nos ligava a elas e às suas raízes. Essas doenças,
ditas kármicas, estão em grande parte na origem de doenças graves cujas causas não conseguimos descobrir. Uma doença desse tipo implica, em primeiro lugar, uma tomada de consciência. Uma regressão, uma leitura de auras podem facilitar consideravelmente as coisas, mas às vezes é preferível abandonar tudo isso e considerar a natureza do mal sem ir mais adiante. Há sempre um momento preciso no grande mostrador cósmico para conhecermos o que devemos saber a nosso respeito. Não podemos precipitar esse momento, com o risco de nos perdermos. Saber cedo demais o que está impresso na nossa alma pode às vezes não apenas não resolver nada, mas também pesar na nossa vida como uma enorme carga da qual não sabemos como nos libertar, porque ainda não temos todos os dados nem revivemos todas as circunstâncias para poder fazê-lo. Uma pessoa que resolve os problemas de uma vida anterior em que foi carrasco não terá forçosamente maturidade para compreendê-lo. Entretanto, se ela aceita sua vida presente e desempenha seu papel da melhor forma possível, resolverá de qualquer forma o nó. Frequentemente é nossa obstinação em nadar contra a corrente que cria em nós tensões e males profundos. A falta de confiança na vida está muitas vezes na base desse tipo de atitude. Um ser de luz me disse um dia: irmãzinha, não provoques nem o céu nem a terra. Na verdade, tua ansiedade vem do fato de que queres impor a tua vontade e teu ritmo aos acontecimentos, para que eles caminhem no sentido que escolheste. Move-te no sentido da corrente, não detenhas nem aceleres nada. Os acontecimentos são o que são. Cabe-te inserir-se neles para impregná-los de tua força divina e não da tua vontade momentânea. A vida tem suas próprias leis, suas regras, seus momentos. Não queiras nada, não precipites nada, mas procura agir como equilibrista sobre o fio. Deves agir sem desejo, sem vontade própria. A ansiedade vem desse desejo de que tudo seja como tu queres. Entretanto, tudo acontece no seu devido tempo. Nada é deixado de lado sem motivo. Acalme toda a vontade inferior, pessoal, do momento. Tuas relações mudarão com isso. Tua paz virá daí, tua serenidade também. Abandonar-se não é o mesmo que desligar-se. A fronteira é sutil. Um implica confiança e ação, o outro, preguiça e covardia. Fique em paz, nós te enviamos toda a nossa paz. Se passo a você essa mensagem é porque penso que ela diz respeito a muitos de nós e que alguns poderão beber nela a mesma paz que experimentei. Mesmo quando se conhece o nó da vida anterior que deu origem ao nosso problema atual, acontece às vezes que a doença persiste no corpo físico. Trata-se, nesse caso, de uma memória celular que vai ser preciso arrancar. A alma, impressionada por um fato particularmente forte, vai imprimir a memória desse fato no nível das células, que a passarão de uma vida a outra. Um tratamento específico poderá então ajudar a lavar essa memória. Estaremos abordando o assunto no capítulo referente às terapias propriamente ditas. Já aconteceu a cada um de nós de constatarmos em certas pessoas manchas, marcas ou depressões neste ou naquele ponto do corpo sutil. Isso ocorre com frequência em seres que foram traumatizados, que não aceitaram uma forma de morrer, por acidente ou por doença, e guardaram marcas disso. No momento presente, a origem de nossos males atuais está nas formas pensamento que emitimos. Um acidente, um resfriado, uma crise de fígado ou de fé, que se assemelham muitas vezes, aconteceram no momento em que pensamos com intensidade, de modo tempestuoso. Uma cólera pode agitar o terceiro chakra, que vai enviar uma informação à vesícula, que criará dores de cabeça. Quando não falamos nada, o corpo fala. Quando falamos mal, ele continua nos falando. Por ele sabemos que alguma coisa em nós não é como desejaríamos que fosse. Não se trata de um juízo de valor, mas de um acordo entre todas as partes do nosso ser. Um bandido persuadido, de todos os pontos de vista, ou quase, de que está certo, não estará mais doente, e provavelmente menos traço, do que aquela pessoa que, não tendo feito nada de inconfessável, sinta-se torturado pelo remorso ou pela dúvida. A doença, como podemos ver, nasce em diferentes planos e em diferentes épocas da nossa vida ou de nossas vidas. Entretanto, um ponto permanece essencial, é o perdão. O verdadeiro perdão, não a desculpa. Existem falsos perdões como quaisquer outras simulações em nossa vida. Há desculpas que parecem perdão, mas que não são.
Perdoar não é desculpar, é realmente pôr-se no lugar do outro e compreender que ele não poderia ter feito outra coisa. É mostrar-se superior e não mais querer mal à pessoa, não por condescendência, mas porque se compreendeu. Porque se compreendeu que o outro é também um pouco nós mesmos e que o que ele nos fez passar nós é que pedimos, que o outro é, como um espelho, o reflexo de nossas insuficiências, de nossas necessidades, e que ele serviu de instrumento para o que devíamos vivenciar. Capítulo 3. A atitude do terapeuta. Aquele que se ocupa em tratar dos corpos vê sempre abrirem-se as portas das almas. Chamins de C.E. Tempsla. Atitude interior. Se dedico agora todo um capítulo à atitude do terapeuta, seja ela interior ou exterior, é porque essa atitude vai ter um papel de grande importância na execução do tratamento. É fácil entender que tratamentos voltados para os corpos sutis exigem de quem os dispensa o alinhamento de seus atos, pensamentos e palavras, a fim de que, como sucede com um vaso de cristal, as energias do que o atravessam não sejam limitadas e até mesmo obstruídas por escórias do que só fariam retardar a passagem da luz. A qualidade do tratamento dispensado vai depender da nossa qualidade enquanto seres no momento da nossa ação, pois ninguém pode atuar como terapeuta se não tentou trabalhar a si mesmo e purificar-se das próprias escórias. Isso não significa, de modo algum, que é preciso ser perfeito para poder dispensar esse tipo de tratamento. Seria muita pretensão de minha parte julgar ter resolvido todos os meus problemas, mas é certo que, de vida em vida, um dos meus objetivos foi sempre o de conseguir que meus diferentes corpos estivessem suficientemente sintonizados entre si para servirem de canal às energias de luz que sempre presidem qualquer tratamento. Embora antes da época dos essenos eu já tivesse conhecimento dos tratamentos, refiro-me aos de 2000 anos atrás porque os ensinamentos dessa época são de grande precisão em Jesus, um dos meus maiores professores. Jesus fazia uma grande diferença entre os mágicos e os enamorados do amor. Os milagres realizados por estes e por aqueles pareciam idênticos, mas nos planos sutis a diferença era grande, pois a compreensão da vida estabelecia-lhes a qualidade. Ele nos dizia, com relação à materialização de objetos, basicamente o seguinte: existem duas maneiras de realizar os fatos a que nos referimos. Para a maioria dos seres, a diferença é nula, pois seus olhos de carne não captam senão os efeitos. Os mágicos projetam os raios de sua alma até o objeto de sua avidez, fazem-no sofrer uma transformação e trazem-no para o lugar onde se encontram. Eu porém vos digo, aquele que cria o faz por amor, aquele que se apropria do já criado opera pelo desejo. O desejo vos destruirá se não estiverdes atentos. Ele vos força a tomar sem dar nada em troca. As leis do sem nome são inversas às que vós estabelecestes sobre a terra, meus irmãos. Aquele que colhe sem nada distribuir não pode senão empobrecer-se inexoravelmente. Assim, eu não vos proponho o poder, mas a compreensão. Compreender é amar. Se faço menção a essas palavras no capítulo das atitudes é para que se entenda melhor o que pode ser o desejo do terapeuta e para que não sejamos mágicos terapeutas, mas orientadores amorosos. O desejo. Frequentemente, e de forma sutil, infiltra-se em nós o desejo de aplicar um tratamento, e está aí muitas vezes a pedra de tropeço em nosso caminho. Todos nós desejamos que a pessoa que nos procura se cure, mas ainda, que nós possamos curá-la, proporcionar-lhe o alívio que ela veio buscar junto de nós. Isso parece de uma lógica absolutamente inevitável. Entretanto, um ser que sofre não sofre por acaso. Através da provação por que passa, ele aprende e cresce, pois as provações são, frequentemente, presentes que damos a nós mesmos, para irmos mais longe em nós e para além de nós. O sofrimento não é uma fatalidade, e certos mundos não o conhecem mais. Um acidente ou uma doença são sinais para nos fazer entender que uma parte de nós está em desacordo com a outra. São encontros impostos pela nossa vida supraconsciente que se tornarão trampolins assim que os tenhamos compreendido e resolvido. Pode acontecer, é claro, que um grande sofrimento nos faça fechar-nos como um tatu-bola sobre nós mesmos e torne mais lento o nosso caminhar. Conheço perfeitamente isso, por experiência própria, mas sei também que há sempre uma luz no fim do túnel, mesmo que este pareça terrivelmente escuro no momento em que o atravessamos.
Não quero dizer com isso que o terapeuta não possa fazer nada. Pelo contrário, ele pode nos levar a considerar o nó do problema que nos coube de uma perspectiva mais elevada. Pode igualmente trazer os tijolos e o cimento que vão nos permitir reconstruir-nos, mas ele não poderá jamais construir no nosso lugar, percorrer o nosso caminho, porque isso somente nós podemos fazer. Para o terapeuta, o desejo de curar frequentemente está ligado ao fato de querer ser indispensável. Saber que sem nós uma pessoa não pode sair da situação em que se encontra, ou antes que nós podemos tirá-la dessa situação, é uma questão de orgulho. Queremos ser, nesta terra, indispensáveis, úteis, ou seja, valorizados, e se achamos que não temos capacidade para tal, preferimos tornar-nos marginais, no sentido relativo do termo, que para mim significa, neste caso, ser contra a sociedade, porque não encontramos nela o nosso lugar. Eu, particularmente, defendo uma outra forma de marginalidade, principalmente interior, e que nos deixa a possibilidade de dizer sim ou não por genuína escolha. Pelo desejo nós existimos, mas não somos. Sejamos nós mesmos no mais profundo do nosso ser, e estejamos bem certos de que ninguém cura ninguém. Essa afirmação pode parecer a você ousada ou fora de lugar, mas vidas e vidas passadas tratando das pessoas permitiram-me compreender isso tudo profundamente. Podemos aliviar, ajudar, trazer elementos que contribuem para a cura, mas a cura propriamente dita, a vida e a morte não dependem de nós. Certos doentes não querem se curar, desejam-no, é claro, superficialmente, mas a doença apresenta-se a eles como uma proteção e, embora ilusória, parece dar sentido à existência. Outros não veem como sair do impasse, que nunca existe de fato, e no mais profundo de si mesmos, muitas vezes inconscientemente, preferem morrer. São muito numerosos também os que partem curados para outros mundos, pois o nó que existia neles dissolveu-se afinal. Não temos dados suficientes para saber o que é bom ou justo neste ou naquele caso e, se desejarmos dar o melhor de nós mesmos a quem pede a nossa ajuda, isso nos levará a uma grande humildade. A luz que passa através de nós no momento dos tratamentos, a qualidade do amor que vamos poder dar, esse é o nosso trabalho. O desejo toma muitas vezes aparência de amor, da mesma forma que se confunde frequentemente a emoção, que parte do terceiro chakra, com amor, que parte do quarto, confunde-se também a afeição com amor. Evidentemente, pode haver diferentes formas de amor e algumas podem ser coloridas por outros sentimentos, mas o amor com A maiúsculo não tem família nem fronteiras, nem obrigações nem coloração. Ele é, e frequentemente quem o pratica nem mesmo sabe que o pratica porque está mergulhado nele. Ele é amor. Isso é exigido de nós como algo fundamental. O julgamento. Esse amor total não pode admitir julgamento. Neste ponto, também a fronteira é sutil entre julgamento e opinião. Emitir uma opinião, dar um parecer sobre alguma coisa ou sobre alguém é uma atitude neutra e está mais próximo de uma constatação. Emitir um julgamento é implicar-se pessoalmente em opinião, tomar partido segundo a nossa experiência, sem nos colocarmos na pele do outro. A neutralidade é uma qualidade dispensável, mas neutralidade não significará jamais indiferença ou frieza. Nós trabalhamos o amor terapeuta e devemos fazer florescer a confiança e a paz nos seres sofredores que nos procuram. Numa aldeia dos índios Hurons, li esta frase que ficou gravada em minha mente. Grande Manitou, não me deixes criticar o meu vizinho por tempo muito prolongado, da mesma forma que eu não usaria seus mocassins durante uma lua inteira. Isso nos leva a uma outra qualidade que devemos desenvolver como terapeutas. A compaixão. É a chave indispensável que abrirá todas as portas, mas é também a chave que temos de procurar, pois a perdemos há muito tempo. Por ocasião da minha aprendizagem, na época essênia, os irmãos ensinaram-me como respirar no ritmo do ser que sofre. Eu sabia que poderia, dessa forma, pouco a pouco, identificar-me com ele e, sem adquirir o seu mal, vivê-lo interiormente. Essa etapa é indispensável, pois vai permitir captar a fonte do mal, depois desviá-la para o nosso corpo de luz antes de transmutá-la com toda a força do nosso coração e da nossa vontade. Ter compaixão não significa naufragar com o outro, mas amá-lo suficientemente para saber o que ele sente. É compreender o que ele é sem julgá-lo, é sentir o que ele sente sem a emoção que o invade.
Cada um de nós pode encontrar múltiplas definições para a palavra compaixão. Na verdade, pouco importa a sua definição, desde que se saiba durante alguns minutos ser ele, esse outro é o que sofre e nos chama. Aquece o teu coração, faz brilhar as tuas mãos e não haverá nem dor que possa desenvolver a sua espiral, nem mal que continue a tecer a sua teia, ensinavam ao pequeno Simão os irmãos do Carmel. A transmutação. Não se destrói o mal. Diante da doença existe uma lei universal que aprendi na época de Jesus e que ponho sempre em prática: não se destrói o mal. É nossa alma que permite a sua existência por causa das suas próprias fraquezas. Devemos, então, não aniquilá-lo ou afastá-lo, mas substituí-lo pela luz que, ao tomar o seu lugar, transmutará a sombra. Essa noção deve estar sempre presente quando praticamos, pois, ao utilizar o tipo de método ensinado aqui, nosso estado de espírito assemelha-se àquele do alquimista que vai transformar o chumbo em ouro. Nosso intuito não é destruir, arrancar, retirar o que quer que seja. Operamos no amor e por amor, e é a luz que o compõe que deverá, pouco a pouco, substituir as zonas de sombra que deixamos instalarem-se em nós. Pode acontecer de certos terapeutas, e mesmo certos doentes, odiarem o mal que carregam ou que pensam que devem combater. Trata-se de um erro grosseiro, mesmo que compreensível, humanamente falando. Também neste caso é preciso impregnar-se das leis cósmicas que, invariavelmente, continuam sua trajetória para além de nossa compreensão. Quanto mais enviarmos pensamentos de ódio, de cólera, de rancor a quem nos machuca, tanto mais reforçamos a ação dessa pessoa e enfraquecemos a nossa. Lembrando o itinerário de viagem das formas pensamento, fica mais fácil compreender como o pensamento de ódio vai atrair para nós outros pensamentos do mesmo tipo e nos embrutecer consideravelmente, obscurecendo por um momento a luz com que poderíamos nos reconstruir interiormente. Além disso, essa forma pensamento vai alimentar e entreter o mal contra o qual lutamos muitas vezes sem muita habilidade. Lembro-me da época da Guerra do Golfo. Os pensamentos de ódio disparavam na direção de Saddam Hussein e, nessa ocasião, as pessoas com quem costumamos trabalhar nos diziam: se vocês envolverem e se serem ódio, esses pensamentos reforçarão a ação dele no sentido da maldade. Se vocês lhe enviarem pensamentos de paz, a ação dele será por eles enfraquecida, pois não encontrará mais o alimento que a compõe. Cabe a nós, portanto, saber o que queremos, e se nem sempre podemos, num primeiro momento, agradecer à doença pelo caminho que nos obriga a percorrer, evitemos ao menos alimentá-la. Atitude exterior. Boa vontade não basta. Considero difícil estabelecer uma separação entre atitude interior e atitude exterior. As duas estão estreitamente ligadas e se sustentam, mas é necessário abordar o lado mais técnico, ao menos para quem está começando. A técnica não é, na verdade, senão um suporte para alguma coisa que está além de nós e que aos poucos há de instalar-se em nós. Entretanto, vi muito frequentemente pessoas animadas de enorme boa vontade fazerem qualquer coisa a pretexto de ouvir o coração. Somos feitos de diversos elementos e não devemos negligenciar um deles em proveito de outro. O estado psicológico está a nosso serviço, nossa vontade também está e nós devemos utilizá-los como tais. De boas intenções o inferno está cheio, é um ditado popular de muito bom senso. Aqui também reforço o meu alerta: para tornar-se um bom terapeuta, boa vontade não basta. Mesmo que todo o amor do mundo esteja latente em você, é preciso ainda fazê-lo florescer e aceitar humildemente a aprendizagem necessária e os conhecimentos dos mundos sutis que impossibilitam virmos a transgredir certas leis sem sofrer ou provocar consequências. Atualmente, os habitantes da Terra, em sua grande maioria, funcionam no nível do terceiro chakra. Isso significa que muitas vezes o nosso modo de amor é humano demais e perpassado de emotividade. Esse amor, por mais válido que seja, não nos vai proporcionar o necessário distanciamento, a ponto de nos isentar de aprender. Da mesma forma que um excelente pianista pode improvisar com sucesso, se quiser, porque antes estudou suas escalas, assim também cada terapeuta poderá ir além das técnicas para proclamar o que sente profundamente, desde que tenha algo a ultrapassar, isto é, desde que tenha, ele também, estudado suas escalas.
É sempre muito curioso ouvir pessoas que pensam que podem fazer qualquer coisa a pretexto de alcançar planos mais sutis do que aqueles nos quais costumamos trabalhar. Buscar o sutil não significa caminhar ao acaso, ou agir conforme o humor ou a disposição do momento. Temos em nós todas as capacidades e podemos despertá-las, mas o abandonar-se é algo que se aprende, a neutralidade também, assim como a compaixão. Certamente não aprendemos a desenvolver isso tudo da mesma forma que aprendemos matemática ou história. As lições são sempre muito práticas e a vida se encarrega de colocá-las no nosso caminho até que tenhamos compreendido o que tínhamos para aprender. Mas trata-se sempre de um aprendizado e não podemos deixar de considerá-lo, da mesma forma que, para aprender a ler e escrever, precisaremos de um pouco de tempo e de perseverança, mesmo fazendo dessa atividade algo agradável, o que é o ideal. Depois desse alerta, passo a lhe propor alguns pontos de referência no tocante à posição a assumir por ocasião dos tratamentos. Particularmente, prefiro, hoje em dia, realizar o tratamento usando um colchonete colocado diretamente sobre o chão, mas algumas pessoas, terapeutas ou pacientes, podem ter dificuldade para se movimentar nessa posição. Nesse caso, uma mesa de tratamento dará conta plenamente da tarefa. O paciente deverá estar em trajes íntimos, ou pelo menos vestindo roupas de algodão para evitar interferências, e não deve cruzar pernas ou braços a fim de não cortar os circuitos de energia. Deve também, pelas mesmas razões, tirar relógio e joias. Não há nisso nada de excepcional ou esotérico. É fácil compreender que o cruzamento das pernas pode dificultar a circulação do sangue, acontecendo o mesmo com relação às energias nos planos mais sutis. Quem administra o tratamento deve estar de pé junto do paciente, se estiver deitado em um leito ou mesa de tratamento, e sentado na posição de lótus ou de joelhos, se o paciente estiver deitado sobre um colchonete apoiado diretamente no chão. A coluna vertebral do terapeuta deverá estar o mais reta possível para que as energias com que trabalha circulem mais facilmente. Depois de ter se deixado envolver pela calma e pela neutralidade, o terapeuta pode e deve dirigir-se ao paciente para que este se sinta confiante e invadido por uma benfazeja serenidade. A beleza e a simplicidade do lugar poderão sem dúvida contribuir para que se instale esse oportuno bem-estar. A partir desse instante preciso, tem início a verdadeira preparação para os tratamentos, de que falarei detalhadamente a seguir. Capítulo 4. Preparação para os tratamentos preliminares indispensáveis. A quem pode dar muito, pedir-se-á muito. A escuta do som. Antes de começar um tratamento de natureza essênia, é importante saber como entrar em contato com o ser profundo de quem está junto de nós. Essa primeira etapa é indispensável. Sem ela, o tratamento ministrado será apenas superficial, de duração limitada. O terapeuta, depois de ter se desembaraçado do relógio e das joias, que perturbam a livre circulação das energias, vai, num primeiro momento, segurar as mãos do paciente ou colocar as suas sobre ele a fim de criar uma ligação física e poder entrar em comunicação com a consciência profunda desse ser que sofre. O corpo do outro deve poder falar e ser ouvido antes mesmo de se iniciar o tratamento. Durante esse tempo, o terapeuta vai emitir um feixe de luz a partir do seu sétimo chakra. Essa luz poderá ser de cor verde ou ter a transparência do cristal, conforme a visualização. Ela vai se desdobrar em seguida numa concha protetora envolvente, dispondo-se em torno das duas pessoas, estendendo-se acima e abaixo delas. A bolha de tratamento criada dessa maneira vai permitir uma concentração mais intensa, tornando-se um casulo aconchegante em que as duas pessoas estarão em comunhão mais estreita. Quanto ao terapeuta, ele não será mais distraído por elementos exteriores aos cuidados prodigalizados e, respirando no ritmo da pessoa deitada, se transformará nessa pessoa durante alguns instantes. A escuta do som, sem a qual nenhum tratamento desse tipo pode ser levado a efeito de maneira completa, vem em seguida. Um órgão que não funciona como deveria emite imediatamente uma nota falsa. Quando falo de nota, não estou usando intencionalmente uma linguagem de imagens. Com efeito, para o ouvido que sabe ouvir de modo sutil, cada órgão emite uma nota que dá harmonia ao corpo. Para ouvi-la, é necessário, num primeiro momento, fechar as portas do nosso corpo, as que abrem para o exterior e que frequentemente nos distanciam do que se passa em nós.
É também o princípio de toda meditação. A partir desse momento, é possível abrir os ouvidos do nosso coração e perceber o canto emitido pelo organismo daquele ou daquela que confiou em nós. Para levar a bom termo essa escuta e tomá-la útil, aprendi, e pratico sempre, a posicionar a mão esquerda aberta a cerca de 40 centímetros do corpo da pessoa estendida à minha frente, na altura da parte superior do estômago, mais próximo de seu quarto chakra. Se a meditação for serena, ouvirei no fundo da alma um pequeno som, o som básico do ser que estou tratando. Nesse exato momento, desloco essa mão para cerca de 20 centímetros do corpo, que ela varre em toda a sua totalidade, tendo sempre a minha atenção voltada para a escuta do som emitido. No momento em que minha mão passa por um local doente, a pequena nota modifica-se imediatamente. Esse exercício é extremamente simples e ao mesmo tempo bastante difícil, pois temos de deixar de lado todo preconceito, todo julgamento, toda vontade pessoal, toda razão intelectual. É justamente nesse momento que os tratamentos poderão ser feitos. Do fundo de mim mesmo eu vou então emitir uma nota musical, percebida pelo meu coração. Todo o meu ser, em uníssono com o corpo daquele que sofre, vibrará com um som monótono mas apaziguador, como um bálsamo na chaga do órgão doente. Verei então escapar de minha mão esquerda os raios que vão ajudar na regeneração do local atingido. Se, com a ajuda do meu amor aliado à minha vontade superior, eu tiver podido dissolver as barreiras, uma lassidão, uma fadiga tomarão conta de mim. Muitas vezes são suficientes 1, 2 ou 3 tratamentos para que a cura se instaure. Nessa preparação para os tratamentos que acabo de referir, abordo 2 elementos de trabalho, o apalpamento e a emissão do som. Eu gostaria então de tratar mais detalhadamente desses 2 elementos, que constituem a base de todos os tratamentos abordados nos capítulos seguintes. O apalpamento etérico. Para quem deseja ir mais longe no campo dos tratamentos dessa ordem, há a necessidade de exercitar o que eu chamaria de toque sutil. Antes de qualquer tratamento, é preciso poder sentir o corpo sutil do outro, esse outro com quem vamos ter de vibrar no mesmo ritmo. Localizar suas fraquezas e seus pontos fortes será o primeiro passo das preliminares do tratamento. Essa atitude, que certamente pode ser desenvolvida, exige um pouco de perseverança. Antes de mais nada, você deve saber que as pontas de seus dedos, o côncavo de suas mãos e o côncavo de seus pulsos apresentam subchakras que o dotam do poder de sentir e também de emitir radiações sutis. Para se exercitar nesse campo, será preciso tentar várias vezes por dia, como você faria com relação aos exercícios referentes à visão da aura-traço, para captar a energia que os seres emitem. Será mais fácil trabalhar com outra pessoa. Esta poderá deitar se você tentará, com os olhos fechados, localizar seus diferentes chakras fazendo uma lenta varredura em seu corpo etérico. É o exercício mais simples e mais eficiente que conheço, pois os chakras têm uma irradiação particularmente poderosa que, por isso mesmo, pode ser facilmente captada. Quando se está sozinho, pode-se fazer o exercício aproximando e distanciando as mãos uma da outra, como para os exercícios de leitura de auras, e mantendo alertas os demais sentidos. Durante os exercícios de apalpamento dos chakras você poderá, assim que estiver familiarizado com essa prática, tentar sentir a diferença nas palmas das mãos ou nas pontas dos dedos, a aproximação dos diferentes chakras. É bem provável que você sinta algumas picadinhas agradáveis, outras desagradáveis. Você poderá ter igualmente uma sensação de calor ou de frio, uma irradiação poderosa ou, ao contrário, um vazio, uma sensação de radiação regular ou desordenada. Todas essas sensações serão extremamente úteis por ocasião das terapias, pois constituem informações preciosas sobre o funcionamento de um chakra e as consequências daí advindas no que se refere aos órgãos e glândulas regidos por ele. Uma pessoa que tenha dificuldade para visualizar a aura pode, pelo menos dessa maneira, receber importantes indicações. O apalpamento etérico ocorre do mesmo modo no nível de todos os órgãos do corpo. Geralmente as picadinhas na palma da mão ou uma sensação de calor são sinais de desarmonia, a impressão de frescor é sinal de bom funcionamento, mas isso pode variar de uma pessoa para outra. A voz de leite. O som que cura é uma prática da época essênia que redescobrimos e retomamos.
Os essenos nos ensinaram que as frases eram universos em si mesmas e que era importante dominar o seu fluxo. Aprendemos assim a não deixar escapar de nossos lábios palavras e sons, mas deixá-los escorrer como um leite vivificante e terapêutico. Soubemos que o som era primordial, que era preciso considerar cada um de seus aspectos como sendo mundos, planetas, galáxias, e que esses mundos podiam construir e destruir, criar a dúvida e o medo, ou a confiança e a paz. Cantamos os 3 sons sagrados que são A, o M e o L, emitindo-os a partir do coração. Um após o outro, separadamente, depois, com a prática, de modo contínuo. E compreendemos que, quando esses sons sagrados eram emitidos com o coração e continuadamente, faziam vibrar todas as células do nosso corpo de tal modo que nos transformávamos, naquele exato momento, em uma pilha energética de amor, capaz de realizar o que parecia impossível em termos de ajuda ao outro. O impossível é um absurdo, só o belo faz parte integrante da minha essência, tomava-se uma afirmação absolutamente palpável. Atualmente, para todos os que querem aprender a emitir esses sons, eu proporia a seguinte prática. Sentado na posição de lótus, ou numa cadeira, neste caso, sem cruzar as pernas para não barrar a energia sutil que circula e que tem necessidade de toda a sua força. Mantenha-se bem ereto, estabelecendo em seguida a calma e a paz em seu coração. Use o tempo necessário para isso, tempo que difere de pessoa para pessoa. Você deve então emitir o som fazendo-o partir do coração. Ele não deve sair nem do nariz nem da garganta. Um truquezinho pode ajudá-lo. Você pode tapar o nariz no momento da passagem do som. Se o som estiver bastante diminuído, vai estar saindo ao nível do nariz. Inspire longamente pelo nariz, pois nesse ponto o prana adquire outra qualidade. Ao inspirar, desenrole a espiral enrodilhada na parte inferior da sua coluna vertebral. Sinta elevar-se ao longo do canal central e subir os degraus de sua coluna vertebral. Você também pode fazer partir uma coluna de luz do umbigo ou ainda da região do coração, dependendo do tratamento a ministrar. Enche a parte inferior da caixa torácica mantendo os olhos sempre fechados para uma melhor interiorização e para sentir melhor a passagem do seu canto. Ao expirar, sinta o coração, carregado por essa coluna de luz dourada, jorrar de sua boca através do seu sopro. Transforme sua caixa torácica numa caixa de ressonância e deixe o som jorrar do seu peito. Sinta a luz desdobrar as 7 rodas de paz que são os seus 7 chakras, à medida que o seu canto as for alcançando. Não esqueça que a expiração é tão importante quanto a inspiração. Realize-as conscientemente em profundo relaxamento. É possível que, de início, você percebe o som de modo desordenado ou mal dirigido, mas, pouco a pouco, ao longo dos meses, você descobrirá sua força e seus benefícios. Treine igualmente com o M e o N um dia, por fim, você poderá fazer escapar do seu coração esses 3 sons em completa harmonia, e sua prática de tratamento ganhará então um elemento de grande importância. Certos cantos tibetanos podem ajudá-lo a compreender de que tipo de emissão se trata, embora haja algumas diferenças no modo de cantar, dado que o objetivo dos seus cantos não estão voltados essencialmente para as terapias. Este outro exercício também deve poder ajudá-lo. Antes de emitir um som, tente imaginá-lo perfeito, tanto mentalmente como com o coração. Às vezes toma-se desencorajador não atingir a perfeição pretendida, mas a paciência e a perseverança são as garantias do seu progresso. Tome-se o som, pois você deve agir com o verbo como você age com a luz. A coluna de som deve penetrar na desarmonia da matéria curar. Ela é dirigida pela vontade do coração amoroso, evidencia a dissonância, trabalha e espelha suas impurezas. Para facilitar a emissão desse som, arqueie ligeiramente a língua tocando com ela o palato. Isso modificará o ritmo vibratório de acordo com o que o seu coração, a escuta, sentir nesse momento. Para que nossas palavras se tornassem nós mesmos e fossem a imagem do nosso coração, praticávamos outro tipo de exercício, que apresento a seguir e que poderá ajudá-lo. Quando estiver meditando, recite o alfabeto parando em cada letra, veja numa concha de luz branca e envie um pensamento de amor ao espírito que preside a sua existência. Aos poucos, suas frases, suas palavras, suas falas tomar-se-ão um canto que crescerá na medida do seu ser e banhará de serenidade aqueles a quem se dirigir.
desde que seu coração esteja em paz. A meditação. Este é outro elemento essencial à prática dos tratamentos e da leitura dos corpos sutis. Com efeito, deixar-nos envolver pela calma antes de qualquer atuação evita interferências de toda a ordem e mantém uma transparência e uma atitude de canal. Meditação não é concentração. Pelo contrário, é preciso tentar atingir o estado de vacuidade como de uma praia varrida pelo vento e não de uma porta que procura obstinadamente a chave que abrirá. Não fique tenso, não rejeite nenhum barulho que perturbe a sua prece e a sua espera. Pelo contrário, seja grato a eles, e veja-os como uma luz lançada sobre as pequenas faltas que perturbam o nosso coração. Tornar-se canal. Um dos aspectos de nossa prática passa pela nossa capacidade de receber e de transmitir as energias de tratamentos que passam através de nós. Os seres de luz que sempre presidiram nosso trabalho ofereceram-nos a seguinte mensagem que eu, por minha vez, proponho à sua alma. O prana é verdadeiramente o fluido universal no qual vós todos vos banhais. Ele é o agente primordial da cura ou, pelo menos, seu suporte no mundo em que viveis. Quando vos dizemos prana, irmãos e irmãs, entrevede antes de mais nada grãos de vida. Porque assim que os tiverdes absorvido por todos os poros, pela respiração e também pelos diferentes plexos de vosso corpo, quando eles estiverem todos unidos, esses grãos de vida, que são a própria essência desse prana, tornar-se-ão comparáveis a uma espécie de tecido cujas malhas seriam as formas pensamento advindas do que vós chamais, em termos humanos, a divindade ou o Criador. São formas pensamento, compreender bem isso, o que significa que desprendem-se a cada instante desse ser incomensurável que é o amor e que vós chamais Deus. Tomai consciência do que isso significa exatamente, e do que isso significa a cada instante em que o vosso coração bate, a cada instante em que vosso sangue é carregado de oxigênio. O fato de esses grãos de vida serem parte do pensamento divino significa que cada um deles é um ser completo, um ser que sabe exatamente qual é o seu caminho e qual o seu destino, que tem simplesmente necessidade de que o deixem agir como ele sabe que deve agir. Gostaríamos de estabelecer uma pequena diferença entre o prana e essa quantidade de energia que jorra das pontas de vossas mãos, de vossas palmas. Não é verdadeiramente o prana que difundis por meio dos tratamentos, pelo menos é certo que o prana é representado na sua própria essência pelos grãos de vida de que se falou, mas esse prana, vós o transmutais, vós o dinamizais colorindo a vossa maneira, e vós o coloris segundo a dose de amor que aprisionastes em vosso coração, vós o coloris pela abertura da vossa consciência e da vossa vontade de servir. Essa vontade de servir, nós repetimos sempre, não é uma vontade de servir pessoal. Essa coloração, que é específica em cada um de vós, é tanto mais forte, tanto mais pura, quanto maior for a transparência em vós. Ela significa simplesmente um esquecimento de vossa diminuta personalidade, uma colocar-se em total disponibilidade. Muito frequentemente vós reduzis essa força de amor deixando-vos penetrar pela dúvida. Vós vos ligais a vosso ser inferior, ao vosso ego, que vos leva a dizer, estou fazendo tudo certo. Estou colocando bem as mãos. Sou capaz de amar. Sou suficientemente puro. O elemento dinamizador do prana chama-se também alegria, consciência de fusão na alegria universal e onipresente. O amor, o tratamento que ministrais, não é senão alegria no estado puro, no estado bruto, no estado cristalino. Do contrário, não estareis dispensando um tratamento, mas uma espécie de cataplasma que não sabe muito bem para onde se dirigir. Fazer bem feito, no vosso caso, não é suficiente, deveis fazer o máximo, o melhor, ou antes, deixar acontecer, ou seja, abdicar de vosso mísero querer. Capítulo 5. Tratamentos gerais. Para falar do sol a quem se encontra diante de nós, é preciso antes querer discernir o sol nele, ou seja, respeitá-lo ouvindo-o. Chamins de se tempsla. Antes de nos referir ao campo dos tratamentos mais específicos, vou indicar a você 3 métodos mais gerais que se aplicam à maioria dos casos. Não gosto muito de usar o termo técnica, muitas vezes vazio de qualquer energia de amor. Ele é, entretanto, de certo modo, adequado, mas completamente ineficaz sem o amor, que deveria acompanhá-lo sempre.
O primeiro desses procedimentos chama-se incisão etérica. Esse método pode transcender o seu ser e o da pessoa tratada, mas a única garantia de sua eficácia será uma grande concentração aliada a uma abertura do coração. O éter será o principal elemento desse procedimento. Na verdade, é a partir desse elemento que frequentemente seremos chamados